nós começamos o Liberdade de Opinião desta sexta-feira, indo direto para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, você já sabe, nós nos encontramos todos os dias, neste mesmo horário, com Sidney Rezende. Tudo bem, Sidney? Bom dia, hein? Senhoras e senhores, bom dia. Colombo também, metade da sua fala, cara fechada. Fiquei preocupado. Depois eu vi que você manteve aquela simpatia de sempre. Não me preocupa assim, não. Vamos sorrir, sexta-feira. É uma maneira de ir prendendo a atenção das pessoas, entendeu, Sidney? É uma técnica, O que é que vem por aí? É algo muito rígido? Não, a gente pode afrouxar um pouquinho, entende? É o morde e assopra, é o famoso morde e assopra, entendeu? Todos os dias tem uma técnica nova, 21 anos de competência. Parabéns. Vamos em frente então, Sidney, com os nossos assuntos de hoje. Bom, depois de uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ontem à noite, o ministro Paulo Guedes disse que o governo pode sim conceder uma nova rodada de auxílio emergencial para mais de 30 milhões de brasileiros. Vamos ouvi-lo. O auxílio emergencial, se nós dispararmos as cláusulas necessárias dentro de um ambiente fiscal robusto, já mais focalizado, em vez de 64 milhões, pode ser a metade disso, porque a outra metade já retorna para os programas sociais já existentes. Isso nós vamos entender rapidamente, porque a situação do Brasil exige essa rapidez. Mas o ministro Paulo Guedes deixou claro que o eventual pagamento de uma nova rodada do auxílio depende de um robusto equilíbrio fiscal. Apertamos o botão de calamidade pública e aí podemos atender algumas coisas travando outras. Então, esse é o objeto da nossa conversa, de manter a garantia da estabilidade fiscal, porque senão nós vamos prejudicar mais ainda a população. Senão se tem, além da doença, tem a inflação voltando, juros altos, crise, prateleiras eventualmente desabastecidas. Nós não podemos fazer isso. Sidney, como atingir um robusto rigor fiscal num médio ou curto espaço de tempo para pagar às pessoas esse auxílio emergencial, sendo que as medidas que levarão ao robusto ajuste fiscal levam tempo para serem debatidas? Bom, Colombo, bota essa na minha conta, hein? Lá atrás você me perguntou se era possível, o ministro dizia que não, eu dizia que sim, dizia que podia ser até dentro do Bolsa Família, que havia essa alternativa e tá aí, olha, exatamente como nós dissemos lá atrás. Até a propósito, hein, a gente esquece, porque o tempo passa. O Bolsa Família, quando ele foi criado, ele reuniu o Vale Gás, o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Cartão Alimentação, ou seja, tá mais do que na hora de se fazer uma revisão, um reagrupamento desses programas sociais e se criar um outro modelo que seja mais atualizado e mais necessário para o tal botão de calamidade. Fecha parênteses, primeiro, vou abrir um outro parênteses, né? Essa história de botão de calamidade, ela já existe, o botão está apertado há muito tempo, né? São aqueles invisíveis que não têm as 3 refeições, são aquelas pessoas que não conseguem emprego, são aquelas famílias que hoje dependem do vovô, da vovó, do empréstimo consignado, né? Da aposentadoria, tem muita gente nessas condições. Aquele casalzinho novato aí que quer casar, quer ter sua casa e às vezes continua morando na casa dos pais. Esse é um botão de calamidade, tá certo? Então ele sempre existe. Então é possível fazer? Sim. É possível para menos gente? Não tem a menor dúvida. Então, nesse sentido, o ministro sabe que sim. Mas ele está querendo ali, é um jogo com o Congresso, dizer o que vocês podem fazer para que eu tenha condições de fazer melhor e não sacrificar aqui a minha administração, que ela torna-se difícil porque não tem dinheiro para fazer tudo. É isso que ele está conversando com o Congresso. Então, certamente sairá, sim, alguma ajuda para o próprio presidente da República, para o governo. É bom que isso aconteça, porque foi o melhor momento do ano passado do governo Bolsonaro no seu namoro, né, com a opinião pública, com o futuro eleitor. Ele foi mais querido, né, as pesquisas, as indicações disseram que o povo recebeu muito bem aquele auxílio emergencial. Não será como antes, será para menos gente e, repito, poderá ser pelo Bolsa Família. Agora, esse reagrupamento, ele pode ser feito. Não é uma ideia inédita que eu estou falando aqui não, tá? Durante o governo Temer já se fez lá um grupo que chamava de CEMAP, né? CEMAP era um comitê de políticas públicas que estudava isso tudo. Agora, quem conhece bem essa máquina diz o seguinte: a área econômica tem um grande problema, fala muito antes da hora e aí o presidente vai lá e veta. Lembra-se aquele abono, né, salarial que podia ter sido autorizado e o presidente vetou? Justamente porque a equipe falou antes da hora. Vai no sapatinho, reúne tudo, conversa com o presidente, conversa com o Congresso e toca para frente. Então, essa é a minha visão sobre o assunto.
Agora, Sidney, nós sabemos que nenhum governo, este ou qualquer outro, gosta de cortar gastos, que o Congresso, muito menos. Está em andamento a discussão sobre a reforma tributária. Você vê risco, por exemplo, de o robusto ajuste fiscal vir via aumento de impostos? Não, acho que não. Agora, a história do teto, eu pensei que se fosse perguntar, sabe, é risco de furar o teto? Isso aí acho que é a hipótese 3, né? A primeira delas pode ser o chamado crédito extraordinário. Aí tinha que combinar com o TCU, combinar com os russos, né? Conversar com o Tribunal de Contas da União. Então, um crédito extraordinário daria condições da área econômica e do governo, autorizado pelo Congresso, dar um passo importante, que é essa mão esticada para aqueles que estão hoje dependentes do tal botão de calamidade. A segunda hipótese seria essa PEC emergencial, mas aí tirando o teto. Aí o mercado vai pular, vai reclamar, mas é preciso convencer que o momento agora é de estender a mão para o ser humano, então, gente em primeiro lugar, é uma luta difícil isso. E tem que ter o apoio do Ministério da Economia, mas vaidades também precisarão ficar em segundo plano, viu, Colombo? Porque via impostos para isso... Acho que não, acho que é muito temerário. Mas por que a vaidade tem que ficar do lado de fora da casa, né? Não pode botar nem a cabeça na janela, porque o Ministério da Economia vai ter que aceitar perder o protagonismo e o Congresso é que vai ganhar. E você sabe que em política, né, a vaidade a gente pensa que vale pouco, mas vale muito também. Mas conversando ali, eu acho que tem que ter algum auxílio, alguma mão estendida, alguma rearrumação nas contas para socorrer esses brasileiros mais sacrificados. Mas isso não pode ser pelo caminho do populismo, ter seu caminho da técnica, que respeite as políticas fiscais e seja feita com inteligência. Tem algumas propostas já de algum tempo na mesa lá dos economistas do Ministério comandado por Paulo Guedes. É preciso que apenas isso seja ajustado. Ele sabe disso, né? Claro, ele sabe. Tá só vendo a melhor oportunidade e tentando tirar alguma coisa da nova composição do Congresso, da liderança da presidência do Congresso. Bom, e o ministro Paulo Guedes tem um outro assunto espinhoso para tratar agora de manhã com o presidente Jair Bolsonaro. Preço dos combustíveis, do diesel especificamente. O presidente Bolsonaro disse que hoje fará um anúncio sobre preço de combustíveis com o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, e pelo menos mais 3 ministros. Um deles é o ministro Paulo Guedes. O presidente disse que está disposto a buscar uma alternativa para evitar o aumento do diesel. Vamos acompanhar. Vocês sabem que nós zeramos um imposto chamado CID. Temos outro imposto que tem a ver com o PIS e COFINS. O nosso é previsível, é 33 centavos. Já o ICMS, cada estado tem um valor e ele varia de hoje para amanhã. E nós devemos viver na base da previsibilidade, senão fica difícil de se programar. Assim é numa família. E essa questão do combustível tem que ser tratado dessa maneira, e não escondido num canto. Nós reconhecemos o trabalho dos caminhoneiros e agradeço aqui a não adesão à greve, porque se houvesse... todos nós perderíamos, sem exceção. Sidney, a Petrobras é uma empresa pública. Porém, é uma empresa pública de capital aberto, né? Há sócios minoritários trabalhando pela Petrobras ou esperando os resultados da Petrobras. O sócio majoritário, evidentemente, é o governo federal, uma empresa de economia mista. Então, as coisas são diferentes quando alguém precisa mexer com a Petrobras, não é? Nós temos a lembrança do passado recente da administração da ex-presidente Dilma Rousseff, quando foram retidos os preços dos combustíveis, isso gerou um prejuízo enorme para a Petrobras, né? O que está ao alcance do presidente da República fazer para reduzir ou impedir o aumento do preço do diesel, lembrando também que os combustíveis variam de acordo com o mercado internacional, né? Olá, o presidente está assistindo a gente aqui, porque a palavra previsibilidade a gente fala aqui todo dia, hein? O presidente botou isso aí agora, previsibilidade. Eu nunca tinha ouvido ele falar isso, não. Hein? Vai virar ministro assim, hein, Sidney? Hã? Vai virar ministro qualquer hora, hein? Não, porque é isso? Tá louco, Colombo? Vamos lá. Mas ele está usando previsibilidade, não está errado não. Eu sou a favor de previsibilidade. Vamos lá. Bom, primeiro, essa reunião acho que ela vai ser mais política do que econômica. Ele deu ontem esse tom de que amanhã vou anunciar e tal, não sei o quê.
Primeiro, se anunciar, minha colega Thaís Herédia até me alertou, né? Qualquer medida que altere regra do jogo por parte da Petrobras em relação a preços, em relação ao diesel e tudo mais, com o mercado já aberto, as próprias ações da Petrobras poderão ficar suspensas, né? Então, não me parece que eles venham a tomar uma medida assim muito diferente do cardápio, não. Acho que é uma reunião de ordem política que o presidente está dando uma resposta para os caminhoneiros, dizendo, olha, muito obrigado por vocês não terem aderido à greve, então eu sou aqui o ponta de lança de vocês, eu estou atento ao que vocês estão pleiteando, vou ver o que eu posso fazer aqui. Está aqui ao meu lado o presidente da Petrobras, está aqui o ministro da Economia, Paulo Guedes, então nós vamos achar aqui um caminho. Certamente ele pode criar aí, já se teve esse alongamento, né, de prazos para reajuste, ele pode criar um alongamento do alongamento, né, para dar um pouco mais de alívio, previsibilidade, como nós falamos aqui, ele disse no discurso, pode ser que ele vá por aí. Eu não queria especular muito, porque eu não sei o que o presidente vai anunciar. Agora, alguma coisa como não vamos seguir mais os preços internacionais, isso aí não vai acontecer, e volto a falar da minha colega Thaís Herédia, que já alertou. E se acontecer, vai ter um problema enorme para os investidores que não vão seguir, evidentemente, com alegria, né, investindo numa empresa que faça esse tipo de alteração. Eu acho que ele vai tentar fazer assim uma espécie de um suco, né, com 60%, 70% de política e os outros 30%, 20% ele vai complementar com algum verniz, como pedir para uma comissão estudar uma alternativa, vamos achar um outro caminho, vamos fazer um alongamento do alongamento de preço. Acho que vai ser mais por aí. Agora, me perdoe, viu, senhora, porque eu não sei realmente o que ele vai anunciar e eu posso estar aqui apenas com alguma irresponsabilidade, né, induzindo alguma coisa que não seja isso. Mas é provável que ele cerque esse alambrado, ele costeie esse alambrado aí, acho eu. Nós estamos, é claro, de plantão lá em Brasília. Assim que houver Sim. alguma novidade, assim que acontecer esse pronunciamento do presidente Bolsonaro, nós vamos transmitir aqui no Novo Dia. Queria que fosse nosso horário, viu? Queria que fosse nosso horário, porque aí já fecha o assunto, né? Seria ótimo. Quem sabe, né? Vamos aguardar. Vamos lá. Enquanto isso, nós vamos falar um pouquinho sobre um outro assunto importante, viu, Sidney? O líder do governo na Câmara dos Deputados, não é? É um deputado que tem uma relevância, não é? O próprio cargo justifica a relevância que nós estamos atribuindo a Ricardo Barros, que também é ex-ministro da Saúde do governo Temer, disse em entrevista que vai pressionar politicamente a Anvisa e ameaçou enquadrar, foi o termo que ele usou, enquadrar a agência para diminuir exigências e agilizar a aprovação de vacinas. Barros disse que os diretores estão, abre aspas, fora da casinha, abre aspas mais uma vez, nem aí para a pandemia. Declarações que foram dadas ao jornal Estado de São Paulo e depois confirmadas com ele pela CNN. Nós ouvimos o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, que rebateu as críticas e classificou as declarações como um desserviço. O presidente Jair Bolsonaro convidou o presidente da Anvisa para participar daquela transmissão que o presidente faz na internet todas as quintas-feiras à noite e reiterou que nem ele e nem ninguém interfere na Anvisa. Agora, uma agência não pode sofrer pressão de quem quer que seja. Eu não interfiro em agência nenhuma. Eu posso conversar com o pessoal, sem problema nenhum. Assim como ninguém pode, acredito, que pressione a Anvisa. Sidney, eu queria fatiar essa questão em duas perguntas para você. A primeira delas, a Anvisa está fora da casinha e nem aí para a pandemia? E a segunda, de que forma interpretar o que disse o líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados? Vamos lá, fogo amigo, realmente, né? Nessa aí, eu achei que o presidente da Anvisa foi muito tranquilo, viu? Passou muita segurança. E olha, a Anvisa é uma instituição de Estado, não é de governo, né? De fato, qualquer tipo de pressão de governo ou que seja até do legislativo a uma entidade de Estado, ela tem que estar muito bem fundamentada. Ricardo Barros é um profissional, tá certo? Do Centrão, habilidoso, conhece a política e ele de certa maneira, ele se realinhou com o que disse Arthur Lira, vacina, vacina, vacina. Está alinhado também com o que disse Rodrigo Pacheco, novo presidente do Senado, que é fazer o máximo que a casa possa fazer nesse sentido. Me pareceu mais assim um fogo amigo para uma recolocação dele próprio. Olhando
para o público em geral, eu acho que ele pisou na mão, forçou na mão um pouco aí. Nós próprios aqui já fizemos críticas aqui nesse espaço nosso, lá atrás, aquelas reuniões do presidente da Anvisa com o presidente Bolsonaro, que o presidente acabou concordando agora, posso conversar, aquela coisa toda, meio assim. Mas depois a Anvisa fez um excelente trabalho, com muita isenção, principalmente na análise das duas vacinas, que hoje tem como líderes aqui no Brasil, Butantan e a Fiocruz. Poderia ser mais rápido, essa crítica, acho que o Ricardo Barros está certo, no sentido de ser mais rápido. Agora, dizer que eles não estão atentos, estão dentro da casinha, olha, um órgão como a Anvisa, de Estado, que tem que analisar, eu às vezes prefiro até que demore um pouquinho mais, mas analise com completa isenção, competência e qualidade técnica e com os ditames de saúde e as boas regras sanitárias internacionais, do que tocar isso assim muito rapidamente e autorizar alguma coisa que não deveria autorizar. Então, eu como cidadão prefiro tomar uma vacina que eu tenho certeza que tem um órgão isento que fez o seu trabalho, porque eu não entendo esse negócio, né? Então, eu aceito o que o outro diz. Quando eu vou fazer uma consulta e o médico, um profissional, estudou para isso, ele, depois de me ouvir, fazer os exames, ele faz um diagnóstico e faz o tratamento, eu sigo o tratamento. Faço as perguntas, tem que fazer, mas eu sigo. Então, isso é muito importante. Eu não acho que a Anvisa esteja sendo negligente e irresponsável, né? Não penso assim. Um pouco mais rápido ajudaria, evidentemente, mas essas coisas, elas precisam seguir certos passos também. Bom, o Senado ontem, Sidney, aprovou uma medida provisória que facilita a compra de doses da vacina russa Sputnik V, que deve ser fabricada e distribuída aqui no Brasil pela União Química. A fábrica fica no Distrito Federal. O texto agora segue para o presidente Jair Bolsonaro sancionar ou vetar. Essa medida provisória prevê que a Anvisa conceda autorização excepcional a vacinas aprovadas por agências sanitárias da Rússia, da Argentina e da Coreia do Sul. Sidney, é uma aprovação que pressiona a Anvisa de alguma forma, já em linha com o que o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, disse que o parlamento poderia fazer? Não é que pressiona. A própria Anvisa, né, deu esse passo agora de não exigir a fase 3 em vacinas e testes internos, em nacionais, né, em brasileiros, e dessa forma está aceitando, desde que as regras sanitárias e de saúde sejam todas elas cumpridas e técnicas também lá fora, e vai adotar aqui. Isso já será no âmbito aí da rapidez que estamos falando agora há pouco. Ao retirar isso, ela está fazendo um ajuste nos seus procedimentos, né, com pressão ou sem pressão, porque a grande pressão não vem nem do Congresso. A grande pressão nossa é a dura realidade que temos pouquíssimas vacinas para a quantidade de brasileiros que precisam ser vacinados. E tudo dependerá dessa aceleração, né? Veja o caso aí, por exemplo, dos professores. Se eu não for vacinado, eu não volto para as aulas. Veja o caso das pessoas mais idosas, estão agora sendo vacinadas, como elas ficam tranquilas e felizes, mesmo sabendo que terão que tomar a segunda dose. Eu acho que vai ganhar uma agilidade grande. Agora, é possível que a primeira delas seja Sputnik. Ontem um diretor da Anvisa disse isso, que a primeira da fila é essa. A indiana ainda não entrou em contato para entregar a documentação. Temos ainda pela frente a Moderna, uma vacina que tem 94,5% de eficácia. A Pfizer também, com eficácia de 95%. Tem outras também. Não chegará sem enxurrada, que o ministro da Saúde e general Pazuello chegou a dizer. Ninguém concorda que virá enxurradas aí de vacinas. Mas certamente nós teremos mais opções. Embora, para fechar, o presidente da Anvisa disse que, em geral, os países trabalham com 2 vacinas e que nós já trabalhamos com 2, estaríamos aí em linha. Em quantidade, estamos desalinhados, mas em relação em quantidade de vacinas para vacinação, né? Mas em termos de marcas, nós já temos essas 2. Mas virão mais por aí. Vamos ver. Eu tenho a impressão que a gente vai vacinar até o fim do ano mesmo, não tem jeito, viu? É isso aí. Sidney, bom trabalho para você agora na rádio. Isso. Depois você volta à nossa programação aqui no Live. E bom final de semana. Poxa, eu pensei que fosse alguma surpresa que você fosse me propor aí, não propôs. Bom trabalho, Colombo, um bom bate-papo aí com o Alexandre Garcia, que essa nossa dupla. Eu ia te perguntar se você já tem programação para o fim de semana, você vai mergulhar lá no mar de Copacabana com seu cachorro, como eu vejo que você costuma fazer. Só o farei no domingo, porque eu vou fazer uma viagem no sábado, mas no domingo sim estarei ao meu lado, meu cachorrinho. Nada bem seu cachorro, hein? Todos os dias, viu? Nada bem seu cachorro, hein? Nada bem, mas eu tô ainda treinando, ele fica um pouco com medo lá, mas ele tá indo bem.
Tá certo. Então quem Um tiver no abraço, Rio de bom fim de semana, Janeiro, Colombo. Tudo de quem bom. tiver no Rio de Janeiro passeando pela orla do domingo, pode ver o Sidney e o cachorrinho Sim. nadando juntos Também. no mar de Copacabana ali. Meus amigos queridos, um bom fim de semana para todo mundo. Senhor, senhora, obrigado aí pela atenção e audiência, viu? Valeu, Sidney. Um abraço. Até.